Hoje vamos falar de um tema que, em alguma medida, afeta todos nós, em maior ou menor intensidade, que é a dor da rejeição. Aquele momento onde o contexto onde você vive acessa esse lugar de não aceitação. O medo de não ser querido, o medo de não ser aceito. E aqui nós vamos olhar um pouquinho mais para a rejeição nos ambientes sociais. Claro que ela tem as suas bases familiares, ela tem as suas bases no psiquismo, na necessidade de pertencer, mas aqui eu vou dar um pouco mais do enfoque dessa sensação de inadequação diante dos meios, como a escola, como o ambiente de trabalho ou até o próprio ambiente familiar. A gente vai passar por todos esses conceitos, trazendo a perspectiva com qual eu trabalho isso, mas a gente não vai ficar só na questão técnica. A ideia desses vídeos é trazer para vocês relatos de casos reais, de contextos que realmente são trabalhados dentro da captação psíquica. Como que é você despertar essa ferida de rejeição que você já carrega na alma já há várias reencarnações? E melhor ainda, o que eu posso fazer para transmutar isso? Porque se você está aqui procurando esse tipo de conteúdo, eu tenho certeza que é uma busca sua de lidar e melhorar a relação com essa dor. Então aqui eu vou buscar trazer um exemplo prático, baseado em atendimentos reais, não necessariamente um atendimento só, mas um compilado do que é trabalhado em geral nessas questões, para você entender um pouquinho a profundidade que é trabalhar uma ferida de rejeição, mas como é possível e como isso traz benefícios para a sua vida. Então vamos primeiro começar a entender um pouco contextos onde isso acontece. Geralmente, essa sensação de rejeição já tem relatos, estudos que mostram que o bebê, logo no começo, ele já começa a perceber o que ele precisa fazer para receber uma atenção e o que ele precisa não fazer para não receber. E isso vai se tornando cada vez mais intenso na nossa criação. A gente vai criando esse critério mental de o que em mim é aceito pelo outro, o que em mim não é aceito. E a gente, enquanto ser humano, que nasceu e cresceu e se desenvolveu a partir da comunidade, tudo que ameaça o seu lugar de pertencimento numa comunidade acessa um medo muito profundo e primal dentro da gente. E trazendo para a captação psíquica, imagina que esse padrão de rejeição ele está incrustado na sua alma. Ele é vivido por todos nós em certa medida, mas para algumas pessoas chega a ser insuportável. Eu já vi casos e vivenciei casos na minha vida onde a sensação de rejeição se aproximava quase de uma sensação de morte, de uma vontade de desaparecer, de sumir, de não estar mais presente, de não querer pertencer. E a gente já vive numa época, numa sociedade que afasta a gente do que é importante, que afasta a gente da alegria e bota a gente numa aceleração mental e numa autocobrança desumana. Associe isso com alguém que já tem uma ferida de rejeição. É muito comum a pessoa criar padrões de querer evitar a realidade, porque aquilo se torna um peso. Não tem leveza, não tem uma relação de nutrição com o dia a dia, com a rotina, porque ela está justamente buscando transcender essa necessidade de aceitação pelo outro. É como se a sociedade na cabeça dela, o que o Freud vai chamar de superego, fosse tão intenso e tão pesado, fosse muito mais forte do que a própria vontade dela de se expressar. E nós, enquanto seres humanos, temos essa necessidade de expressar a nossa autenticidade. E a gente busca lugares de não julgamento. E o melhor lugar para encontrar esse não julgamento, mas sim uma análise e um direcionamento, é num ambiente terapêutico profissional. E se você quiser saber um pouquinho mais do meu trabalho, não vou entrar muito em detalhes aqui, mas os links estão na descrição. Então vamos lá. Entendemos toda essa questão da rejeição, o quanto que ela age de forma intensa na gente. Então, imagine que chegou um caso, uma mulher que já vive há vários anos e sente que não se adequa em lugar nenhum. Ela foi perceber isso, mas nos centros religiosos. Ela sente que todo lugar que ela vai, ela fica quietinha num canto, ela não consegue criar intimidade, ela tem medo de se posicionar, as pessoas não notam ela se sente invisível, invisibilizada, mas aquilo
não encaixa. Ela não consegue se encaixar em algum lugar. Ela já foi em diversos espaços, já foi em diversas religiões diferentes, mas a grande questão, ela não se sente pertencente, ela não se sente aceita. E aí essa pessoa chega e a gente estabelece um foco. É importante que ela tenha um direcionamento, porque ela é um mergulho no inconsciente, nas memórias, nos fragmentos de consciência de vida passada. Estabelecemos o foco da não aceitação, a dor de rejeição, por exemplo. E aí você abre a captação. E aí que entra a parte mística, né, gostosa, que é acessar uma memória de vida passada, que nada mais é o que ela carrega de registro que está em ressonância com essa dor de rejeição. Um exemplo que já apareceu mais de uma vez e é até frequente, de memórias, de fragmentos de consciência, por exemplo, de uma garotinha ou um garotinho, uma criança, que logo na primeira infância já começa a desenvolver habilidades paranormais ou mediúnicas. Ele ouve vozes, ele vê espírito, ele vê coisas que vão acontecer e a família se surpreende, ele consegue tocar nas pessoas e as pessoas melhoram. Só que ele nasceu num contexto que não tem repertório para lidar com isso. Muitas vezes tem crenças que são contrárias a isso. E a família, o contexto social, não é que eles não amam aquela criança, só que o medo pelo que é diferente, o medo por aquilo que eles não têm controle, é tão grande que eles vão afastando a criança, que eles vão criando na criança uma imagem de que ela não presta, de que aquilo é ruim, de que ela é ruim. E a criança cresce cada vez mais complexada. Já chegou casos de eu captar onde a criança acabou desistindo da vida logo na adolescência, de tanta pressão, de tanta rejeição familiar e social por conta disso. Então imagina, você no agora vivencia uma situação de rejeição social. Você falou alguma coisa que não encaixou bem e um grupo inteiro rechaçou você. Isso acessa essas memórias antigas. Então a gente abre a captação e entende, por exemplo, que esse pode ser um contexto que emergiu e ele está muito vivo dentro de você, aquela memória, e começa a se confundir com você. Então eu pego essa criança, eu afasto ela do seu campo e faço as harmonizações energéticas com a apometria e trago para ela um pouco mais de consciência, de alívio. Eu trago para ela um realinhamento. É como se essa dor dela que estava somatizando com a sua, agora tivesse um pouquinho mais leve. E ela é encaminhada, por exemplo, personalidades crianças, que a gente trabalha com as crianças da quinta dimensão. Então ela vai para um lugar de refazimento, e aí ela é encaminhada. E agora vem a grande questão, qual que é a perspectiva que eu posso mudar a partir disso? De entender que a aceitação externa não pode ser uma necessidade. A aceitação de si com si mesmo deve considerar todas as suas nuances, aquilo que a gente pode chamar de imperfeições. Não se sentir inadequado consigo mesmo. Porque a grande questão é que o mundo está mostrando o quanto você ainda não consegue se aceitar. O mundo não tem a obrigação de aceitar tudo que você tem. E você não tem a obrigação de fazer tudo que o mundo quer. Você tem sim a obrigação de viver a sua vida buscando uma relação nutritiva. E para ter essa relação nutritiva, precisa de espaço para expressar-se de forma autêntica, de forma sincera, o mais transparente possível. Não negando as regras sociais de convívio, né? Mas também não se cobrando tanto. Aceite as suas imperfeições. Dance com elas. Entenda que você não precisa condicionar a sua alegria na aprovação dos outros. Se aceite. Entenda que você é maravilhoso com todas essas imperfeições. E cada uma delas eu garanto que vai ter alguma coisa para agregar para você. Vou fazer um outro vídeo falando sobre os lados sombrios e como dançar com eles futuramente. Mas por hoje é isso que eu queria trazer. Agradeço você que chegou até aqui. Se você chegou até aqui no final, eu tenho um último pedido. Deixa o like, escreve um comentário se você sentir e compartilha esse vídeo com outras pessoas. Por hoje é isso, um abraço e boas vibrações.